Fala pessoal, bom dia, tudo certo? Como é que vocês estão? Pessoal, vamos falar um pouquinho no vídeo de hoje sobre aquele processo que entrou para a história do Brasil, conhecido como as invasões holandesas, tá? 1630 até 1654, certo? Então aí uma boa parte do século 17, né? Como eu falei para vocês, foi o momento então em que os holandeses vieram para cá e ocuparam, né, grande parte ali do Nordeste do Brasil. Vamos explicar um pouquinho para vocês isso, como aconteceu, como que se desenvolveu esse processo todo aí, tá? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, tá? Antes de começar a falar propriamente da estada, né, dos holandeses no Brasil, lá no Nordeste, vamos falar um pouquinho do que levou a isso aí. O que aconteceu, né, para que os holandeses chegassem aqui e ocupassem, né, invadissem lá o Nordeste do Brasil, certo? Então vamos entender um pouquinho do contexto europeu aí, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, tá? Então, esse período aí, é importante a gente lembrar das invasões, né, holandesas, foi um período que existia um contexto aí que a gente chama de União Ibérica, né? União das Coroas Ibéricas, né? Que foi de 1580 até 1640, certo? Então os holandeses, parte aí do momento em que os holandeses, 10 anos aí que os holandeses estavam aqui, então estava acontecendo a União Ibérica, tá? O que foi essa União Ibérica, né? União Ibérica, ao nome, União dos Iberos, união dos países que estavam, né? Dos estados que estavam naquela região da Península Ibérica. Quais eram? Portugal e Espanha. Então o que aconteceu, pessoal? O seguinte, a gente sabe, né, que grande parte dos nobres, da nobreza portuguesa, não só portuguesa, mas espanhola, certo, francesa, inglesa, eles participavam de guerras, né, cruzadas aí para levar a fé cristã, para difundir a fé cristã, certo? Isso era muito comum. Isso aí começou aí na, na fase da Baixa Idade Média, né, século XIII ali e tal, e se poster, durou por bastante tempo, tá? Então, o que aconteceu? Portugal era governado, pessoal, lá em 1570, 1578, por um rei, o famoso rei Dom Sebastião, certo? E esse rei, Dom Sebastião, era um desses reis cruzadistas, tá? Então, cujo objetivo era levar e expandir a fé cristã. Então, o rei Dom Sebastião, ele foi numa dessas investidas contra os infiéis, né, contra os mouros, contra os muçulmanos, ali no norte da África, né? Na região ali do Marrocos ali e tal. Então ele foi lá com outros nobres, né, levou lá o exército e tal, só que nessa batalha aí, a famosa batalha de Alcácer Quibir, o rei Dom Sebastião ele morre, que era o rei de Portugal, ele morreu, certo? E aí, o que aconteceu? O trono de Portugal ficou vago, né? Assumiu um sobrinho lá, um sobrinho dele, que era da igreja, que era o cardeal Dom Henrique, tinha 80 anos, morreu, ou seja, o trono ficou vago, ele não tinha filhos, tá? Não tinha para quem deixar. Então, qual que foi o grande acontecimento? Tá? O trono acabou ficando para o Filipe II, que era o rei da Espanha, que pelo lado materno tinha aí ligações com Portugal. Então, caiu no colo do Filipe II, que era filho do Carlos V, que era imperador do Sacro Império Romano Germânico, certo? Então, que era da casa dos Habsburgo, certo? Ali, que dominava boa parte da Europa, tá? Inclusive a região dos Países Baixos, certo? Então, o Carlos V deu a região dos Países Baixos para o Filipe II, que era filho dele, cuidar. Falou, ó, Felipe, para você cuidar, que era a região da Holanda, Luxemburgo, Bélgica, tá? Só que qual que é o grande problema aí? Bélgica, católico, tá, tudo bem. Holanda, protestante, né? Tem histórico de protestantismo, são calvinistas. Começou a dar um embate, né? Filipe II de um lado, um rei católico fervoroso, queria impor o catolicismo para os holandeses obviamente não quiseram, houve uma guerra, certo? Uma guerra aí que durou bastante tempo entre Holanda e Espanha, certo? Uma guerra, inclusive, na qual, né, a Holanda vai ganhar essa guerra, né? Aí nesse sentido que se forma a Holanda, tá? Só que o que vai acontecer? Lembrando que existia o quê? Eu acabei de falar para vocês, a União Ibérica, certo? Que era a união das coroas por conta dessas questões aí
de coroa, da vacância da coroa, né? Acabou caindo no colo do Felipe, né? Então o que aconteceu? Portugal e Espanha estavam unidos. Só que lembrando que o Brasil, naquele contexto, pertencia a Portugal, né? O Brasil era administrado por Portugal. O Brasil fazia parte do reino português. E indiretamente agora, nesse período da União Ibérica, 1580 a 1640, também da Espanha. Ou seja, lembrando, né, que eu falei num vídeo anterior para vocês, pessoal, o seguinte, que quem fazia o comércio do açúcar da Europa, né, lá do Nordeste para a Europa, quem que eram? Eram os holandeses. Então os holandeses ganhavam uma grana nesse processo, tá? O que o rei Filipe II fez, que era rei de Portugal e Espanha nesse contexto aí? Para retaliar a Holanda, que tinha vencido, né, a guerra contra os espanhóis, proibiu que os holandeses pegassem, né, o açúcar lá lá no Nordeste, né, em Pernambuco, e levasse esse açúcar para a Europa, para ser distribuído lá, certo? Então, o Filipe II bloqueia esse comércio. Consequentemente, os holandeses vão fazer o quê? Não, não, não. A gente está ganhando uma grana nisso aí. A gente não vai deixar de fazer esse comércio. Então, a gente vai fazer o quê? Vocês vão proibir a gente de fazer? Beleza, a gente vai invadir, tá? E foi justamente isso que aconteceu, tá? Eles já tinham tentado invadir isso, né? A Bahia, os holandeses já tinham tentado invadir a Bahia, tá no final da década de 20, né, de 1627, se eu não me engano, 28, certo? 1620, não, 1600 a Bahia foi em 1624, exatamente. Não conseguiram, os baianos expulsaram, né, os holandeses de lá. Nesse meio tempo, em 1628, né, os holandeses raptam, né, ali pegam ali um navio pirata, né, carregado de ouro, né, lá o famoso pirata holandês, o Piet Hein, vai lá e pega esse navio espanhol. Em 1628, inclusive, que seria, né, esse ouro arrecadado, seria usado para financiar as invasões a partir de 1630, lá no Nordeste, tá? Pega esse dinheiro, esse ouro, e, obviamente, usa esse dinheiro para invadir o Nordeste ali. Pernambuco, tá? Em 1630. Então, em 1630, os holandeses chegam com tudo, invadindo ali Pernambuco, certo? Olinda, Recife. Então foi algo assustador, assim, né? Porque os holandeses começaram a desembarcar, tal, começaram a pegar negros, começaram a pegar os índios, começaram a adentrar o Pernambuco, né? A região de Pernambuco, certo? Houve uma certa resistência ali dos colonos, o famoso Arraial do Bom Jesus, tá? No entanto, não deu certo. Os colonos acabaram se rendendo para os holandeses. Então os holandeses chegaram com tudo, né, ali em 1630 em Pernambuco, tá? E dali expandiram, né, para toda a região ali, para grande parte da região do que hoje a gente conhece como Nordeste, o seu domínio, certo? Ficando ali em Pernambuco, né, e controlando ali a região até 1654, quando eles são expulsos ali por uma coalizão ali com algum, né, houve a participação do Rio de Janeiro, da Bahia, certo, de Portugal, então, né, uma coalizão de lusos e brasileiros para expulsar os holandeses, tá? Já vou chegar lá. Entenderam isso aí, pessoal? Entendeu? Então, os holandeses se estabeleceram ali no Nordeste, tá? Houve 3 fases, tá? Esse processo aí de ocupação, tá? A primeira fase, pessoal, a gente fala que foi a fase que durou aí de 1630 até 1634 aí, certo? Então foi uma fase extrema de guerras, né? Uma fase aí em que os holandeses investiam de um lado, os portugueses investiam de outro, certo? Os colonos, certo? Então uma fase ali de embate entre holandeses e portugueses, né? Então gerou muitas mortes, né? Muitas pessoas morreram nessa guerra, nessas batalhas, tá? Enfim, os holandeses então, de um lado e de outro, né, ali brigando com os portugueses e tal, 1630, 1634, certo? Então uma fase de guerras, de conflitos entre os holandeses e os portugueses, tá? O que aconteceu? Obviamente, né, os holandeses conquistam a região, certo? E de 1634, pessoal, até 1637 é o período aí que a gente chama de período de acomodação, tá? É o momento em que as guerras elas cessam, de alguma forma, as guerras elas cessaram, tá? E aí o que vai acontecer? Vai haver o próprio nome, né? A acomodação entre os holandeses e os colonos que lá viviam naquela região ali, tá? Então, inclusive,
os holandeses, né, vão passar a financiar ali, vão reerguer os engenhos produtores de açúcar, certo? Vão fazer ali alianças, inclusive, ali com a população local, com os senhores de engenho, né? Eles falaram, nosso objetivo não é guerrear, não é fazer a guerra, nosso objetivo é retomar a produção de açúcar, reinvestir nos engenhos para que a produção volte à normalidade. Então, foi exatamente isso que eles fizeram, certo? Então, retomaram aí a produção de açúcar. Quem se destaca nesse período, pessoal, é o chefe lá da VIC, né? Da Companhia das Índias Orientais, que era uma empresa, né, holandesa que controlava aquela região, certo? Então, é o Nassau, Maurício de Nassau. Nassau é uma pessoa sensacional, né? Ele vai modernizar aquela região do Recife, né? Ele vai trazer pessoas, né, da Europa para mapear a costa ali do Recife, né, vai construir um porto ali importante para o Recife. Então, a cidade do Recife, inclusive, ela tem até uma aparência assim holandesa. Se for para lá, ela tem até uma aparência mais holandesa, porque mostra as benesses aí, né, que foram trazidas pelo Maurício de Nassau. Certo? Então ele criou um observatório astronômico, permitiu, olha que interessante, pessoal, permitiu que judeus viessem, né, da Europa para cá. Então aqui se tornou um reduto de judeus, inclusive eu comprei um livro, né, do Lira Neto, que fala um pouquinho, né, desses judeus que foram expulsos da Europa, chegaram aqui no Brasil, lá no Nordeste, depois saíram do Nordeste, foram lá para Nova York, fundaram a cidade de Nova York, na verdade, aí. Tá, tô louco para ler esse livro, ainda não li ainda. Li a folha de rosto, li a orelha do livro, mas ainda não li o livro, tá? Tô louco para ler, quando sobrar um tempinho aí, com certeza eu vou ler esse livro a respeito dos judeus, né, que saíram lá da Europa, vindo para cá, tá? Bom, entendeu? Acomodação, criou um observatório astronômico, melhorou o porto, né, permitiu judeus, ou seja, né, deu incentivo para os produtores de açúcar, ou seja, né, pessoal, como vocês estão vendo, foi um governo mais assim tranquilo, vai nesse sentido, né, de restabelecer a produção, de estabelecer alianças ali com padres, inclusive, né, ele era uma pessoa bem cosmopolita ali, bem quista, né, entre as pessoas, entre a elite, certo? E detalhe, tá, pessoal, Portugal não ficou assim, sem fazer nada nesse momento não, tá? Portugal tentava restabelecer a conquista do Nordeste, então inclusive tem um livro, né, do Evaldo Cabral de Melo, que é um historiador importante, né, que fala chama Negócio do Brasil, né, que mostra um pouquinho essa renegociação, essa tentativa de Portugal renegociar com a Holanda, né, uma tratativa aí para tentar trazer, né, conquistar aquela região de volta, né? Portugal inclusive chegou a oferecer dinheiro para os holandeses para comprar a região, só que os holandeses não abriram mão daquela região do Nordeste, tá? Então foi isso que aconteceu. Então, por vias diplomáticas, Portugal tentou comprar, mas os holandeses não abriram mão e permaneceram naquela região, tá? Isso durou então bastante tempo. Certo, pessoal? Então foi esse momento aí importante em que os holandeses lá estiveram no Nordeste, tá? Bom, aí você vai me perguntar, tá bom, mas em que aconteceu? O que aconteceu para os holandeses, né, serem expulsos lá do Nordeste? Pessoal, aconteceu o seguinte, aconteceu que o Nassau, ele foi tirado, né, da chefia da diretoria da Companhia das Índias Orientais, que era essa empresa holandesa que administrava a região. Ele foi tirado de lá. Então, o que aconteceu? As relações, né, as relações pessoais e principalmente as relações financeiras dos holandeses com os colonos começaram a amargar. Amargar em que sentido? Amargar no sentido de que, lembra que eu falei que os holandeses haviam dado dinheiro para que os engenhos fossem reconstruídos? Só que assim, o dinheiro não é dado de graça, certo? Então foi emprestado dinheiro e aí até então os juros, né, que haviam sido cobrados, certo? Eram juros mais com alíquotas menores. Com a saída do Nassau, as alíquotas passam aí a aumentar, certo? E os juros passaram a ser cobrados por essa Companhia das Índias, pelos holandeses, de uma forma aí mais veemente, né? Mais contumaz. O que aconteceu? Obviamente, né? Os senhores de engenho ficaram pé da vida, né, com a companhia e falaram que não iam pagar, certo? Nesse contexto já havia, né, uma certa articulação de algumas regiões do Nordeste, né, Pernambuco, com outras regiões da colônia, né, com o Sul, ali Rio de Janeiro,
certo? Então, nesse sentido, né, pessoal, o que aconteceu? Foi uma junção de coisas, né? Então, existiam classes que não só a elite, mas camadas populares que também que faziam parte daquele contexto que se passaram a se indispor, né, com os holandeses, inclusive por conta de alianças, né, das camadas populares com a própria elite, né? Então, grupos de negros, de índios, né? Lá o Henrique Dias, certo? Henrique Dias que organizou um grupo armado para lutar, enfim, a favor da expulsão dos holandeses, para expulsar os holandeses, né? O Felipe Camarão, certo? Ou seja, a sociedade passou a se mobilizar por conta da expulsão dos holandeses mesmo, né? O André Vidal de Negreiros, né? Que era um produtor ali local, um senhor de engenho, produtor de açúcar, tá? Então, vários setores da sociedade começaram a se reunir para expulsar os holandeses de lá. Certo, pessoal? Então as relações aí já começam a se abalar e é a fase final aí, entendeu? Então essa fase ela vai se dar, certo? A partir ali de 1637, né? 1637, como eu falei para vocês, a situação ela vai começar a amargar, né? Entre holandeses e colonos, certo? Então vai haver essa mobilização e de 1637 mais ou menos, pessoal, até 1654, né, que foi a derradeira, foi quando os holandeses foram expulsos, tá? Houve essa mobilização, certo? Então, né, houve várias batalhas aí, né? Muitas delas foram ganhas pelos holandeses, outras foram ganhas pelos portugueses, tá? Tudo isso foi registrado, né, por artistas depois, certo? Que retrataram esse momento, tá? A famosa Batalha dos Guararapes, né? A Batalha dos Guararapes, ela foi uma batalha derradeira, né? Uma batalha que pendeu a balança para o lado dos portugueses, dos colonos, certo? Ou seja, os colonos acabaram levando a melhor nisso aí, né? A Batalha dos Guararapes, certo? Uma batalha então importante. Dentre outras batalhas, tá, pessoal? Essa foi uma batalha símbolo, né? Que foi retratada, foi pintada depois, né? Existem várias batalhas que foram pintadas, né? E se transformaram em quadros importantes aí, tá? Daquele momento ali. Certo? Então, os holandeses queriam, né, a proteção daquela região, de uma região mais ao sul do Recife, chamada de Muribeca, tá? Que era uma cidadezinha produtora de farinha. Então, eles queriam dominar aquela região de Muribeca, né? Os portugueses, então, contra-atacaram para manter a região, certo? Então, os portugueses depois subiram, né? Porque é uma região montanhosa, né? Subiram os morros lá e pegaram os holandeses pelas costas, entendeu? Então tem várias histórias aí que são contadas, né? Que são contadas e que estão registradas aí, certo? Com documentos, enfim, né? Com iconografia, tem muita foto, muita pintura. Foto não, muita pintura, né? A respeito desse contexto aí. É um contexto muito interessante aí, certo, pessoal, para a história do Brasil, porque para muitos, tá? A questão da identidade, né? Da nacionalidade brasileira, para muitos historiadores, inclusive, surgiu nesse contexto aí de batalha contra os holandeses, tá? Uma nacionalidade, então, teria surgido ali na região de Guararapes, ali na região de... Guararapes tem a ver com os tambores, certo, pessoal? Que os índios batiam, então, os presságios, entendeu? Então, os próprios rituais indígenas, tá? Os índios batiam os tambores. E isso então então a Batalha dos Guararapes, tá? A Batalha dos Tambores, na verdade, é isso que é. Certo? Então é isso. Então a consequência dessa foi a consequência dessas guerras, né? Ou melhor, dessas batalhas, né? Foi justamente aí a balança pendeu para o lado dos portugueses. Os portugueses, então, os colonos, né? Luso-brasileiros, entenda-se, tá? Quando a gente fala de colonos, luso-brasileiros, se juntaram e expulsaram os holandeses do Nordeste, certo? Os holandeses, então, eles foram parar onde? Aí que está a sacada, lá na América do Norte, ali na região de onde... Não, na verdade, antes de ir para a América do Norte, eles foram ali para a região do Caribe ali, certo, pessoal? Jamaica, aquela região ali, certo? Região da América Central. Foram para lá e lá nessa região da América Central, o que eles fizeram? Eles fizeram uma parceria, porque era uma região ali que tinha muitas colônias francesas, inglesas, tá? Então eles fizeram uma parceria com esses colonos. Então eles passaram a produzir o açúcar naquela região da América Central antes de ir propriamente lá para a América do Norte, tá? Então eles começam a produzir o açúcar. Olha que interessante, né? O açúcar que eles aprenderam a fazer aqui no Brasil,
toda, né, o processo ali, a moenda, o engenho, tá, aprendendo a fazer aqui no Brasil com os engenhos, foram expulsos do Brasil, né, do Nordeste, em 1654, e vão se estabelecer aonde? Ali na região da América Central, fazendo uma parceria com os ingleses, com os espanhóis que lá habitavam, né, por conta das colônias. Então passam a produzir o açúcar ali, olha que interessante isso aí, né, um açúcar de tão boa qualidade quanto o brasileiro e começam a fazer o quê? A exportar esse açúcar para a Europa, né? Ou seja, qual que foi a consequência maior disso aí? Né? Concorrência com o açúcar brasileiro, certo? Que tinha quase aí, né, que naquele período, né, o Nordeste tinha praticamente o monopólio da produção e da venda do açúcar, certo? Então passa aí a produzir o açúcar nas Antilhas, tá? E enviar esse açúcar para a Europa, ou seja, concorrência, um açúcar tão bom, né, ou melhor, e por um preço, aí é o detalhe, por um preço mais em conta, mais baixo, né? O que aconteceu? O açúcar brasileiro passou por um processo de queda no preço, tá? Então aí nesse momento, né, a situação vai ficar grave, tá? A situação vai se complicar aí para os produtores de açúcar ali do Nordeste, certo? Então, e obviamente para a coroa portuguesa, né, que vai deixar de arrecadar uma boa grana, né, com a produção do açúcar aí, certo, pessoal? Então, é importante a gente ter na cabeça isso aí, tá? E aí a coroa portuguesa, ela vai tomar aí uma série de medidas com relação a tentar solucionar esse problema, essa crise, né, a crise da exportação do açúcar e a crise de arrecadação de impostos, tá bom? Bom, pessoal, então, esse vídeo aí eu falei um pouquinho para vocês a respeito vou até me ajeitar aqui, das invasões holandesas, certo? Aqui no Brasil, por quê, né, deles terem invadido o Nordeste do Brasil, né, as consequências disso, né, o desenrolar de como foi ali um pouquinho da ocupação ali no Nordeste, certo? E um pouco aí, vou desenvolver mais com vocês, né, mas esse vídeo aí eu tô falando um pouquinho, né, finalizei com as consequências aí que a gente vai ver aí nos próximos vídeos com um pouquinho mais de detalhe. Tá bom, pessoal? Então é isso. Obrigado por assistir. Valeu, espero que tenha ajudado vocês. Aí a gente se vê aí no próximo vídeo, numa outra oportunidade. Tchau, pessoal. Valeu, um grande abraço. Falou.